sou da comunidade de Samburá, que pertence a Xanxerê. Então, na época eu era jovem, já era professora, né? Me formei em 82. 85 já fazia alguns anos que eu era como educadora, né? Aí a minha família era toda sentera, vamos dizer. A gente morava numa reserva, numa sobra da área indígena e do meu nono. Então a gente vivia ali. Aí, então meus irmãos, na época, foram para ocupação, 3, né? Minha irmã e mais 2 irmãos. E aí eu também queria ir, porque eu tinha aquele sonho. Eu fazia faculdade em Palmas. Eu lembro que eu li um livro, essa escola chamada Vida, do Paulo Freire. E aquilo me encantou. Eu disse, não, eu vou também, vou lá para a ocupação, vamos fazer a educação libertadora, né? Que a gente falava na época. Aí meu irmão Santinho, não, você vai ficar trabalhando, só você trabalha, você tem que ajudar a sustentar nós lá no acampamento. Tá, daí no dia da ocupação, eu fazia parte que nem a Irma, nós era pertinho, né? Da Pastoral da Juventude, e daí da CPT e da igreja, né? E eu também participava do Sinti, que eu era professora na época, né? Do sindicato, nessa função. Aí no dia da ocupação, a gente se reunia, né, tudo, eu sabia de toda a história, não sabia onde, mas aí a comunidade marcou de trazer as coisas lá em casa. Eu morava com um dos irmãos que veio para a ocupação. Eu trabalhava na comunidade e morava com ele. Aí tá todo dia aquela correria de gente com carroça, né, trazendo as coisas, e eu organizei tudo lá, fiz a janta para as crianças, tinha mulher com criança. E na hora de embarcar, eu com a sacolinha pronta. Eu pronto para vir, né, meu irmão, não, você não vai, já viu? Tá cheio o caminhão, era um caminhão. Eu disse, tá bom, então, não tem lugar, eu fico, né? Eu e uma outra prima minha, que também era professora, muito de luta, assim. Nós queríamos ir junto, né? Nós queríamos ver esse ato. Eu não ia ficar, mas nós tava ali naquela... Aí eu fui lá pro quarto, sentei lá e fiquei lá. De repente ele voltou lá e disse assim, uma mãe, não vai fazer diferença? Vai, vamos. Daí eu corri, peguei minha sacolinha, já estava arrumada e embarcamos no caminhão. O caminhão estava assim, ó, de gente. Tralha, fogão, fogareiro, tudo aquelas coisas. Aí nós, como era ali da comunidade de Samburá, acabamos saindo antes. Era para sair meia-noite, não sei o que deu. 9 horas nós estávamos no caminho, né? E acabamos nós e a outro caminhão de Todo Velho, que era bem próximo, chegamos no ponto que era para esperar, não tinha nenhum caminhão. Aí meu irmão disse assim, o pessoal disse, não, acho que o pessoal já foi. Vamos, que o pessoal já foi. E passamos a ponte, né? Chegamos lá, a gente desceu do caminhão, todo mundo apertado, né? Se vamos ali fazer um xixi no matinho. Quando a gente só entrou ali, as luzes piscou bem na nossa frente, assim. Um foco de luz de um caminhonetão, assim. Eu disse, meu Deus, o pessoal gritou, é os pistoleiros. Daí corremos embarcar no caminhão de novo. E aí tem uma história que tinha uma comadre minha, já tinha descido, disseram assim, é aqui que nós vamos acampar. Ela desceu, tirou a cadelinha dela, amarrou no arame, né, que tinha um arame. E daí o filho dela dizia, suba mãe, vamos, embarque no caminhão, que é os pistoleiros. E ela dizia, eu morro, mas não deixo minha bolinha, que era o nome da cadelinha. E nós não conseguíamos desamarrar do arame, né, que estava ali. Sei que ele desceu do caminhão, ele já tinha subido. Desceu, desamarrou e fez a mãe dele subir em cima. E voltamos para a área, né. Isso umas 11 horas da noite, eu acho. 2 caminhões, né. Voltamos lá e ficamos até clarear o dia. 6 da manhã, nem isso. Começou a chegar aquela... Olhava assim para cima, aqueles caminhão vindo assim. E daí o caminhão da frente era da outra comunidade, Todo Velho, e o nosso era o segundo caminhão. A gente, como estava na ordem, veio vindo, né. Aí quando a gente foi descendo na ponte ali, tinha uma descidona assim, eu sei que o caminhão da frente parou um pouquinho antes e o nosso também parou. Daí eu vi que o pessoal disse, gente, tacaram fogo na ponte, vamos descer, vamos apagar o fogo. E a mulherada do outro caminhão desceram por primeiro, né? Tiraram os galhos, uns galhos de vassoura. Eu lembro que eu cheguei a descer, pegar as vassouras, mas quando a gente chegou para apagar, ela já tinha apagado. E daí já gritaram, subam de volta no caminhão, vamos lá, e é reforma agrária, quando já? E aquilo o povo subiu de novo e a gente foi, né? Era bem pertinho, não era longe, né? Daí eu lembro, dessa história eu lembro, até ali, descemos, descarregamos as coisas deles e a gente voltou com o mesmo caminhão. Eu e essa minha prima, a gente não ficou na ocupação, a gente foi só para prestigiar e trazer a notícia de volta para a família, como é que tinha sido, né?
E quando é que tu volta para lá como professora já? Aí, então, tem uma história ali, né? Eu não, não ia contar. Mas o meu marido foi preocupação, né? Mas na época nós não era nem namorado, né? Mas a gente já se gostava, né? E ali nesse dia a gente começou a conversar, né? Bem dizer, a gente começou a namorar aí, né? Nessa história aí, daí ficamos um ano mais ou menos namorando, ele lá, e eu dando aula. Aí eu fiquei um ano, eu era efetiva, né? 40 horas. Tentei remoção, não consegui, tentei atribuição de exercício, não consegui, e queria desistir, não consegui. Aí um dia o meu esposo foi lá e disse assim, ó, eu casada, né? Fiquei lá e ele foi. Eu casei e fiquei na comunidade. Ele disse assim, ó, tem que vir buscar as mulheres porque nós temos que assinar o Procera, que era um contrato de assentamento e um recurso lá. E se as mulheres não tiverem, não conseguem o recurso. Tá, daí pegamos, nós não tinha carro, não tinha ônibus no assentamento lá em Calmão, que era lá, né? Aí ele disse assim, não, mas vamos. Uma sacola de comida, né? Imagina indo para o acampamento, uma sacola de comida, uma sacola de roupa. Ele disse assim, vamos que quando nós chegar lá desembarcado o ônibus que vem de Palmas, tem uns caminhão que puxam lenha, puxam tora. Mas eu ingênua, né? Puxam tora dentro do assentamento, do acampamento que era, para fora, não para dentro, né? Naquele horário. 5h30 a gente desce lá e eu disse, aonde tá os caminhão agora? Eu disse, não, o caminhão já veio de lá. Se agora 27 quilômetros a pé, 5h30 a gente desembarcou do ônibus e começamos a caminhar. Com aquela mochila nas costas, de tênisinho, lembro até hoje, um tênisinho. E eu dizia para ele, não aguento mais. E dei um cara de cavalo à nossa frente com 2 revólveres, um de cada lado, assim. Aquele cavalo não andava e nós queríamos caminhar para não escurecer no caminho. E o cavalo não andava. E eu disse, vamos dizer boa tarde e vamos passar por ele. Não tem nós ficar atrás. Ele ia devagarinho e olhava para trás. Andava devagarinho e olhava para trás. Daí passamos por ele, disse, boa tarde, ele disse, boa tarde. E nós seguimos. Aí chegou, eu sei que chegamos das 5h30, 11h30 no barraco. Eu nem sabia onde que era, né? Nunca tinha ido. Daí eu voltei, fiquei ali um tempo e liguei para a mãe. Sei que deu um jeito de mandar notícia para a mãe e disse, eu não volto mais lá. Eu perco a efetivação, mas não tem condição de eu voltar para lá agora, eu vou ficar aqui. Se eu perder tudo também. Né? Dele já tinha um baraquinho, de costaneira, coberta, assim. Daí eu voltei, eu fiquei, né? Daí sei que a gerência de lá disse, não, então tu paga alguém. Não queriam que eu perdesse também, né? Paga alguém, e paguei uma mulher 3 meses. Daí eles conseguiram me atribuir exercício. Que deu. Daí eu voltei a trabalhar, né? Que era grupo escolar, daí a comunidade teve um pouco de rejeição, porque eu não fiquei acampada, né? Aquilo me doía, né? Porque eu dizia, como assim? Eu quero educação libertadora, mas porque eu não fiquei no barraco, eu não consigo dar aula. E daí a mulher que era da gerência do município disse assim, não, vocês vão ter o grupo escolar se vocês aceitar a Marioni, que já é efetiva no estado, porque tinha que ser, para ser responsável pela direção. E daí o povo concordou. Dali eu fiquei, né? Mas daí foi Margarida Maria Alves, que daí foi trocado para a escola básica. Fiquei lá, daí a escola do estado municipalizou, nesse período de 90, eu acho. Não lembro qual foi o período que municipalizou as escolas do campo. Todas foram para a cidade, né? E a nossa também, que era a escola estadual na época. Aí eu, na prefeitura, esses rolos de prefeito e coisa, não, desiste, que daí você vem trabalhar no município. A gente contrata aqui e tal. Aí contrataram um ano, fizeram a troca do transporte escolar por nós duas efetivas do estado. Mas aí ele ficou um ano e no outro ano não quis mais, né? Daí a gente ficou desempregada, né? Nesse período. Daí fiquei 3 anos lá, desempregada, tive minha primeira filha lá. E daí Fraiburgo já tinha escola, né? Daí o pessoal cogitou, ó, vem trabalhar em Fraiburgo e tal. Mas a gente não veio para trabalhar, a gente veio para morar, que a minha irmã tinha um lote. E não ia ficar no lote, e disse, deixa de vocês lá e vem no meu aqui em Fraiburgo. Aí eu vim, trabalhava com jovens e adultos, né, alfabetização de jovens e adultos, trabalhei ali 1 ano e meio. Daí no outro ano, o professor Daniel foi ser diretor da escola e disse, vem assumir as aulas de matemática, que eu já era professor de matemática lá onde eu trabalhava. Daí ele disse, ano que vem você vai sair assistente de educação e você vai ser a secretária da escola, ele falou. Eu disse, meu Deus, todos esses anos fora de escola, nunca que eu vou passar, eu pensava.
Mas aí eu disse, não, eu vou estudar e eu vou passar, eu preciso passar. Daí eu fiz o concurso, passei em 2005, 2006 me efetivei e fiquei na 25 de maio até me aposentar. Margarida Maria Alves era, tanto numa como... Eu não fiz, né? Fizemos, né? Eu acho que a gente construiu uma história bonita lá em Calmão, né? Nessa escola, Margarida Maria Alves era um lugar assim muito longe, muito distante, mas a escola, é o que eu falei ontem, né? Era o centro de a gente passar essa informação e era muito bonito lá. Fazia muita coisa bonita. E em Fraiburgo também, porque ali já tinha uma estrutura, né? Já tinha um grupo, né? Eu lembro que conheci a Bel logo no começo ali, né? Ainda ela trabalhava mais com os pequenos, né? A escola municipal. E eu acho que sim. Eu acho que eu fiz assim, do meu jeito, com a ajuda, né? Eu acho que sempre foi forte, né? Lá em Calmão, quando eu estava lá, a gente tinha essa relação, cada 2 meses a gente ia para Chapecó fazer formação e geralmente eram professores de universidade porque a maioria dos professores não tinha formação, né? A maioria não tinha. Então era a universidade que fazia esses encontrões de semana para dar formação de geografia, de português, conteúdo mesmo, né? Como dar aula de matemática, como dar aula de português, trabalhar isso, fazer essa ligação da escola com o conteúdo com a realidade. Então a gente trabalhou muito isso e a universidade foi importante para nós. Desde lá, em Calmão e aqui na 25 também. Valeu muito, né? Ontem nós falávamos para a Irma, o que é um sonho, né? Eu lembro que eu ia na gerência e a gerente dizia assim, você é louca, vai deixar tua cama, teu quarto, tuas coisas, que a gente não... Eu já trabalhava há anos, eu tinha então a minha estabilidade, eu já tinha, eu era efetivo 40 horas. Para ir num barraco, dormir numa tarimba, que nós dizíamos, como é que vocês iam uma tarimba, um negócio lá e punhamos o colchão em cima. Pediam como é que era. Eu disse, não, é um sonho. Eu vou nesse sonho, vou embarcar nesse sonho, a gente embarcou. E eu acho que eu sou feliz por isso, né? Construí uma família, os filhos todos estudaram, cada um seguiu o seu caminho, mas tudo eles dentro de uma linha, né, dessa questão de uma vida melhor, né? Da ocupação. O primeiro romance meu, não, mas da ocupação, acho que foi. Ficou anos escondido, mas daí quem sabe, a Irma sabia da história, né? Não teve quem segurou, né? De tempo em tempo ela conta. E essa questão das plantas medicinais é desde criança, né? Um dia eu perguntei para minha mãe, por que, mãe, que eu tenho essa vontade de ajudar as pessoas, de fazer remédio e coisa? Disse, minha filha, ela disse, lembra quando você tinha 13, 12 anos, que nós morávamos divisa com a área indígena, né? Aí você matava a galinha e você que fazia a sopa. Ela só queria a tua sopa, e daí você fazia a sopa, pegava uma panelinha, amarrava uma toalha, e antes de eu ir para a escola eu levava na casa que tinham os bebês, né? E levava a sopa lá para elas. E a mãe disse, é desde esse tempo, eu nem lembrava muito dessa história. E ela disse, é desde esse tempo que você tinha esse carinho que a mamãe tinha, meu pai também, né? E daí eu falo, ali na escola, como os meninos ficavam em internato, eu sempre ajudava na questão dos chazinhos, do horto, do jardim, eu tinha essa tarefa. Além da secretaria, eu tinha tarefa com artesanato, nas oficinas, eu tinha uma parte no horto e no jardim. Às vezes o Aguinaldo dizia assim, faz que nem a Marioni, quando ela estava estressada ali, com o computador não funcionava, a internet, ela largava e ia lá na horta plantar uma flor, um negócio. Se eu fazia mesmo, né? Daí quando eu me aposentei, eu disse, quando eu me aposentar, eu quero trabalhar só com plantas medicinais. Quero dali tirar uma renda, se possível, e mostrar para as pessoas que dá para a gente tratar da saúde com as plantas medicinais. E daí ali eu embarquei nessa, né? Estou lá com o horto. Esse ano, há 2, 3 anos, com o projeto das sementes de Cosmo, que é uma flor, né, melífera, espalhando as flores para quem quiser as sementes, né? Então, tô aí. A minha função, acho que é as sementes crioulas, as plantas medicinais e ficar próximo da minha família, né, dos netos agora. Tirar esse tempo, né, que eu acho que a gente precisa também priorizar esses momentos também com a família, com a minha mãezinha que está com vai fazer 89. Então, valeu a pena. A história acho que a gente construímos junto, né?